Olá, resenheiros e resenheiras, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Andreia. Hoje eu vou falar sobre o 7º episódio de Eclipse. O Aya pode dizer que ele só está ali para investigar a escola. Mentira! Ele já tá caidinho pelo Aki, sim, e o Aki por ele. O episódio começa do momento em que ele tá dormindo no quarto do Aki. Lembra que a gente viu que no episódio 6 que rolava um beijo entre os dois? Ai, meu Deus do céu, que a GMM quebrou nossa ilusão, partiu meu coração, virou caquinho aquela cena pra mim, porque aquilo foi um sonho, não aconteceu. O que acontece é, o Aki realmente quase beija ele, mas não beija, e aí ele volta pro canto dele, ele começa a sonhar e chorar e acaba abraçando o Aki, os dois dormem assim. Então não rola beijo. No outro dia de manhã, ele pergunta se ele não vai logo para a escola, que ele tá ali no quarto dele ainda. Na escola, a professora conta pro professor que o Aya ligou para ela falando que o Aki pegou o trabalho dele. Aí ele desconfia e liga, mandou uma mensagem pro Aki para encontrar ele. E ele pergunta se o Aya já fez a cabeça do Aki. O Aki diz que não, porque eu não sei, mas esse homem parece que ele quer manipular, ele tá manipulando eles. O propósito dele a gente ainda não sabe, mas é alguma coisa muito macabra, eu acho, que esse homem tá aprontando. E aí o Aki diz que não, que ele continua com o mesmo pensamento sobre o Aya. E o Aya pergunta pro Aki quando que ele vai contar para as pessoas que a maldição foi ele que fez. Ele que voltou essa história da maldição, porque por causa dos atentados que ele fez. E ele pede para ele mais um tempo, que ele precisa de um pouco mais de tempo. Aí tá tendo novamente um protesto na frente da escola, com os alunos que é LGBT, que estão protestando porque eles não querem mais usar o uniforme. E aí o professor chega e manda eles parar com aquilo. Ele diz que eles falam que ele não tem o direito de impedir que eles falem e nem de gravar. Aí ele manda os monitores pegar as coisas, o Aki ainda pede desculpa, coisa que ele não fazia antes. Ele fala, me desculpa, e pega as coisas deles, porque alguns alunos tá se apoiando ele já. Os alunos concordam que usar terno é muito quente. E realmente, gente, na Tailândia usar aquele terno gigante, aquele blazer, é enorme, é grosso, é cansativo, é calor. E aí o Aki tira as coisas dele, mas com educação dessa vez. E aí a gente vê que o Kan observa o momento em que o Aya vai falar com o Tui. Ele vai falar com o Tui por causa que ele quer falar pro Tui que ele quer um dia de folga. E o Tui fala que vai ajudar ele. E aí o Aya sai, o Kan vai atrás dele. E pergunta pra ele assim, de quem que ele gosta. Se ele gosta do Tui ou se ele gosta do Aki. E aí ele fala pra ele assim que ele deveria fazer essa pergunta pra ele mesmo. O que ele sente pelo Tui. Aí, do que você tá falando? Ele, então, comece a saber o que você sente e fale pra ele. Porque ele percebeu que ele gosta do Tui, mas ele tá receoso de falar. Mas o Kan fala pra ele que se ele gostar do Tui, que ele cuide muito bem dele. Aí o Aya fala pra ele assim, eu gosto quando você fala comigo gentil assim. Mas a pessoa que você deve expressar seu sentimento não sou eu, é o Tui. Aí ele, como assim? Do que você tá falando? Aí ele fala assim, descubra seus sentimentos e fale pra ele. E sai. E ele fica com aquele na cabeça, porque realmente tá visível que ele gosta do Tui. Ele sabe que ele gosta do Tui, ele só não quer assumir exatamente por causa desse preconceito que tá existindo ali. E isso é uma coisa que acontece na vida real, gente, não é só na série não. Jovens, adultos, tá apaixonado por uma pessoa do mesmo sexo e ele fica mantendo aquilo porque as outras pessoas, os amigos, a família, vai falar. E eu acho isso ridículo. Eu assisti um filme recentemente que eu acho que vocês deveriam muito assistir, que se chama Tudo é Possível. Quem assistiu, comenta aqui. Dá um espacinho no que eu tô falando de Eclipse. Tudo é Possível. É uma história muito boa que conta a história de uma trans que estuda na escola e aí um rapaz gosta dela. E aí ele fica naquele dilema, não por causa de outra coisa, ele tem medo de ser rejeitado. E quando ele se confessa pra ela, vira uma comoção na escola. Algumas pessoas acham fofo. O melhor amigo dele começa a falar que ele é gay porque gosta dele, porque ele é homem. E ele fica bravo dele falar isso. Então é uma história muito, muito interessante pra você assistir. Chama Tudo é Possível. E aí tem um momento em que tá o Aki, o An e o Kan no quarto. E aí o Kan fica com aquela mentalidade que eles estão causando problema pra escola. Já o Aki com o An já não pensa assim. Eles falam, o An fala que realmente é chato ficar usando que algumas regras têm que ser mudadas.
No outro dia o Aki vai para a biblioteca que ele quer achar um livro que ele viu na bolsa do Ai. E a mulher explica para ele que vai ter uma leitura desse livro com o autor. E ele vai lá. E o cara tá falando exatamente sobre essa questão de regras, de direitos, de abuso do poder, tudo isso ele tá explicando. Nisso o Ai chega e fala pra ele: você fuçou na minha bolsa? Ele fala assim: não, eu simplesmente via na biblioteca e vim aqui a ver. E eu tô achando interessante. Aí ele levanta pra ir embora e ele fala assim: se você for agora, você vai atrapalhar as outras pessoas. E ele fica ali escutando. Aí a hora que eles saem do Ai fala pra ele assim: então você ficou interessado no meu livro? No livro que eu estava lendo? Ele fala assim: ah, você é muito narcisista, eu não estava interessado nisso. E vai embora. Só que ele volta, ele tem os dias de férias, ele vai pra cidade dele, pra casa dos pais dele, que é numa praia. E ele tá lá, abraçado, feliz, curtindo os pais dele. E ele começa a pensar no que tá acontecendo, sobre a questão das regras, sobre os protestos. A mãe dele pergunta o que tá acontecendo e ele diz que é um estudo demais. Aí, no outro dia, ele tá dormindo, ele acorda com uma buzina enorme e grita ele, todo mundo gritando. Ele vai ver quem que é o Kan, com o Wan, com outro amigo deles, que eu esqueci o nome, com o Tui. E aí ele fala: ah, porque você não avisa que vocês vinham? Aí ele fala assim: ah, e perder a surpresa? Quando ele olha quem desce do carro, o Ai. Aí ele fala: o que você tá fazendo aqui? Os meninos explicam: eles estavam sozinhos, a gente decidiu trazer eles. Aí ele fala: mas você deveria ter me perguntado. Isso eu concordo. Você nunca leva uma pessoa para casa do seu amigo se o convidado foi você. Você pelo menos tem que avisar o seu amigo, tá? Aí ele fala pra ele assim: ah, mas agora ele já tá aqui. E eles entram, eles montam a barraca deles para onde eles vão dormir. Todos vão dormir lá fora na barraca. Aí eles estão tirando fotos das coisas da areia e anotando pro trabalho da escola. E aí eles brincam na água, se divertem. À noite eles começam a fazer churrasco, montando uma barraca. E enquanto eles estão conversando ali, brincando, eles jogam um jogo de verdade ou desafio. E aí pergunta pro Wan o que ele vai fazer. Ele diz que ele vai fazer cinema. Aí todo mundo fala: mas seus pais vão deixar ele? Eu sou adulto, eu decido o que eu faço, é a minha vida. E todo mundo: enquanto você tá bêbado é a sua vida, depois que você sarar vai ser seus pais. E ficam zoando. Aí o Kan começa a fazer um jogo de imitar os professores. Ele imita o professor chato, imita a professora que fala demais. E aí durante essas imitações, ele chega perto de um dos amigos dele e fala assim: devagar, porque toda moeda tem dois lados. Aí eles adivinham que é o professor Dika que falava isso, Dika. E aí isso afeta o Ai. E ele sai, vai pra praia, fica lá um tempão chorando. E aí ele vê o tio dele sorrindo pra ele. E ele fala pro tio dele que ele vai descobrir o que aconteceu com ele. E o tio dele continua sorrindo. Aí ele volta pra mesa e eles continuam jogando o jogo do verdade ou desafio. E girando a garrafa e fazendo perguntas. Aí perguntam pro Tui se ele gosta de alguém, ele bebe. Perguntam pro Nan se ele gosta de alguém, ele também bebe. E chega a vez de perguntar pro Ai. Só quem tem que perguntar pro Ai é o Wan. Só que em vez do Wan perguntar, quem pergunta é o Aki. Ele fala: o que você veio fazer na escola? O que você tá procurando? Qual é o seu objetivo na escola? Aí todo mundo fala pra ele: mas era eu. Aí ele pega e bebe, mas não responde. E eles vão dormir. Só que o Ai não consegue dormir. Aí ele tá sentado lá fora, triste. E aí o Aki vai sentar com ele e o Aki fala pra ele assim: você se lembra do que você disse pra mim? Que quando eu estou com você eu posso ser fraco? É a mesma coisa você. Quando você está comigo, você pode ser fraco. E aí ele chora horrores no ombro do Aki. E enquanto na barraca tá deitado o amigo deles, o Tui, o Nan e o Wan. E aí o Tui vira pro lado do Nan e fecha o olho pra dormir. Nisso, o Kan, desculpa gente, não é o Nan não, é o Kan. O Kan vira pro Tui, vê que ele tá olhando, tá perto dele, ele vai se aproximando até que ele beija ele. Mas é uma coisinha tão fofa, você vê a alegria dele quando ele volta, deita de barriga pra cima, aquele sorriso tipo assim: eu beijei ele, ai, eu beijei ele, sabe assim, a emoção dele de ter beijado ele. E o Tui tá acordado. E aí ele fica todo feliz porque beijou ele. E nesse tempo,
Aki Kuai foi de barco para uma outra ilha, que é uma ilha secreta que ele fala que ele gosta de ir. E aí o Ai pergunta pra ele se ele vai contar pra todo mundo sobre a maldição, se ele vai desistir disso. E ele diz que vai, só que ele tá meio que com medo de contar. E ele diz pra ele que ele vai estar com ele. Aí o Ai fala pra ele assim que ele precisa contar, porque um dia a professora e os meninos do protesto estão investigando e ele vai ser exposto. Então é melhor ele contar da boca dele para as pessoas entenderem o que aconteceu do que ele ser exposto e ser taxado como um vilão. E que ele vai estar com ele, vai estar apoiando ele. Aí ele diz que ele vai fazer isso. E aí o Ai fala pra ele assim, obrigado por você me abraçar aquele dia. Aí ele fala assim, você não estava dormindo? Ele, não. Aí ele, o seu abraço é muito aconchegante. Aí o Aki fala pra ele, eu só te abracei porque você tava que nem um bebê chorão, chorando muito. Aí eles voltam pro barco pra ir voltar pra casa do Aki, né? Aí o Ai puxa assunto com o Aki no barco e o Aki tá olhando pro outro lado. E ele fala pra ele assim, quando você falar comigo, olhe nos meus olhos. E aí o Aki olha bem no olho dele fixamente e fala, certo. E isso mexe com o Ai. Aí ele vai se aproximando pra beijar ele. E o que a GMM faz? Acabou o episódio. E aí eu fiquei puta da vida, porque acabou o episódio sem eu ver esse beijo. Eu falei, puta que lá merda, GMM. Por que você faz isso com o meu coração? Por que você faz isso com a gente? Não, eu não acreditei que eles fizeram isso, gente. Eu não acreditei que a GMM cortou o episódio. Acabou o episódio pra gente ver se esse beijo vai rolar só na próxima semana. Na próxima sexta-feira. Eu queria matar o produtor da GMM nessa hora. Juro pra vocês. Mas eu xinguei tanto. Eu não me conformava. Eu não me conformo até agora que a gente tava lá esperando. Aí eu já tava assim, vai beijar aí. Ah! Sério, a minha reação foi pior do que Copa do Mundo quando vai sair um gol e não sai. Porque, pelo amor de Deus, eu ansiosa por este beijo no barco com o sol nascendo, aquela coisa romântica. E aí a GMM cortou. E ficou pra próxima semana. Então na próxima semana a gente vai ter que assistir pra saber se vai rolar esse beijo ou não. Que é capaz disso ser um sonho de novo. Ah, GMM, pelo amor de Deus, para de torturar nosso coração com Eclipse, please. Eclipse tá maravilhosa, mas não fique nos torturando. A série é incrível, gente. Eu gosto de Eclipse. Tô achando a série muito boa. Muito boa mesmo, já falei pra vocês. Eu realmente não imaginava que eu ia gostar tanto dessa série. Mas a série tem hora que ela me dá uma alegria enorme, tem hora que ela me dá uma frustração gigante, como aconteceu no final desse episódio. Mas eu gosto de série que me leva ao extremo nos sentimentos. Ou no momento eu tô com muita raiva, no outro momento eu estou amando muito, no outro momento eu estou frustrada, no outro momento eu estou tipo, que é isso? É bem assim. Então eu tô apaixonada por isso. Eu tô amando muito a série, tô amando muito essas séries que eu tô falando aqui pra vocês. Não tô perdendo nenhuma. Tô assistindo muito dorama, tá? Se vocês quiserem, comenta aqui. Eu vou trazer umas dicas de doramas pra vocês que eu tô assistindo, que são incríveis. Muito engraçado, muito românticos. Eu já falei pra vocês, assistam o Alquimia das Almas, que é muito bom. Então eu vou estar trazendo bastante dicas de doramas pra vocês daqui pra frente. Tudo bem, resenheiros? Mas eu quero que vocês comentem aqui. Comenta aqui comigo se vocês ficou também muito puto da vida por não ter visto o beijo do Aki Kuai. E se você ficou apaixonada de ver o Kan beijando o Tui. Então comenta aqui que eu vou responder vocês. Não esquece, eu vou trazer as reviews pra vocês. Vou trazer dicas de doramas. E uma dica que eu quero falar de novo pra vocês. Assistam Alquimia das Almas. Eu vou trazer pra vocês uma teoria minha que eu acho muito estranho em Alquimia das Almas, agora em dezembro, não ter a personagem Mudoke. Porque a Mudoke é filha da família Jin. Então a Mudoke tem que estar na série. E a Naksu foi queimada. Então eu vou fazer um vídeo falando disso, pra vocês entenderem qual é o meu raciocínio que não me entra na cabeça. Então eu vou fazer esse vídeo pra vocês. Mas se inscreve aqui no canal pra você não perder esse vídeo que eu vou estar falando qual é o problema que eu tô achando nessa história de que ela não volta pra série. Então se inscreve aqui no canal pra você não perder esse vídeo que eu vou fazer. Deixa seu like, que é importantíssimo. O like de vocês eu preciso. E claro,
comentem bastante, 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 bastante e compartilhem se puder. Um beijo, resenheiros, eu vejo vocês no próximo vídeo.